Law é um fracote magricela, rejeitado por todas as escolas da cidade por ser um completo idiota. No entanto, tudo muda quando ele é aceito numa academia misteriosa, onde descobre ser um lendário caçador de dragões de rank SS e detona todo mundo. Tudo começa na estação de trem, quando Law pergunta pelo trem da sua nova escola, mas o guarda insiste que ele não existe. Nisso, um cara chamado Finger aparece e revela que está indo para a mesma faculdade. Law o segue imediatamente e pergunta por que a escola é tão difícil de achar. Ao se sentarem, Finger revela que alunos de baixo rank precisam esperar indefinidamente pelo trem secreto. Já os alunos de alto rank recebem professores que vêm buscá-los na hora. Law se sente desapontado ao ver Finger já babando no sono, e após horas de espera, ele também acaba dormindo. Ele então tem um sonho estranho, onde um garoto assustador, Mingzi, fala de uma tempestade que destruirá tudo e pergunta se Law está pronto para o que virá. De repente, Law acorda com Finger gritando que o trem logo chegará. Um segurança com olhar vazio aparece para dar a eles o tratamento de baixo rank. No entanto, quando Law diz seu nome completo, o guarda surta ao perceber que Law é o novo aluno de rank S. O guarda então o instrui a passar o cartão numa máquina, e no momento em que ele o faz, a estação se ilumina, e o trem chega de repente. Quando para, o professor Guderian salta e abraça Law para recebê-lo. Mais tarde no trem, Guderian dispensa Finger como se fosse lixo para ficar a sós com Law. Lá, ele revela que a faculdade é tão secreta porque, na verdade, treina alunos para lutar contra dragões. Com isso, Law pensa que Guderian deve ter fugido de um hospício e planeja escapar. Então, Guderian decide provar suas afirmações. Ele chama seu assistente para abrir uma caixa com um jovem dragão adormecido e narra como foi capturado. Mas Law insiste que é apenas um boneco de dragão muito bem feito. Nesse ponto, Guderian manda ele olhar mais de perto, mas quando Law se aproxima, o dragão de repente acorda e tenta escapar, assustando os homens. Felizmente, o dragão volta a dormir, mas a alma de Law já tinha saído do corpo de tanto susto. Quando o seguram rapidamente para não cair, Law finalmente admite que sua vida inteira mudou. Nisso, Guderian leva para uma caminhada, onde Law pergunta se pode sair da academia. Mas Guderian avisa que terão que apagar sua memória se for isso que ele quer, então Law decide ficar. Nesse instante, Guderian abre uma porta para dar a Law uma vista aérea da Faculdade Castelo e o recebe oficialmente. Enquanto passeiam, Guderian explica que os dragões mais poderosos dormem num lugar chamado Shin, e como a missão principal é infiltrar Shin para matar o Imperador Dragão, a língua Shin se tornou obrigatória. Curioso, Law comenta que está muito quieto e pergunta por que não há ninguém por perto, e nesse momento Guderian também percebe. Nisso, um alarme dispara, fazendo Law perguntar se é um ataque de dragão. Mas ele então se pergunta por que acredita que dragões realmente existem. De repente, tiros são disparados contra eles, então rapidamente se abrigam. Enquanto isso, Law surta ao ver soldados armados correndo por todo lado e atirando uns nos outros. Bem quando Guderian tenta explicar, ele é atingido e cai, enquanto Law molha as calças. À medida que mais e mais pessoas saem em meio ao caos, Law se agita e faz suas últimas orações. Pouco depois, a maioria dos soldados está caída e o tiroteio diminuiu, Law decide ir buscar um médico. Mas avista César, o presidente do Grêmio Estudantil, e Shu se aproximando. De repente, eles se atacam numa luta de espadas tão intensa que danificam parte dos prédios da escola. Enquanto Law assiste, surpreso e se perguntando o que está acontecendo, Nono, uma gata ruiva, desce à sua frente e o faz esquecer sua situação por um instante. No entanto, ela de repente aponta uma arma para a cabeça dele enquanto ele implora rapidamente por sua vida. Ela então o manda se abaixar. Mas antes que ele o faça, Nono é atingida por um tiro de Suzy. Quando ela cai, dizendo que ele chegou tarde demais, Law perde a cabeça e ouve Suzy dizer que venceu após pegar Nono. Nesse momento, Mingzai aparece novamente e se oferece para puni-los por Law. Enquanto Suzy celebra sua vitória, Law de repente atira na cabeça dela e dispara um tiro que derruba César antes que ele pudesse reagir. Antes que Tio pudesse dizer algo, Law o derruba também e senta por perto para lamentar os mortos. De repente, uma música alta começa e mais mulheres estranhamente vestidas tomam os campos. Então Law rapidamente implora por sua vida, mas logo percebe que são médicas. Enquanto ele se pergunta o que está acontecendo, Klein, o professor, aparece reclamando dos alunos desperdiçando os recursos da escola. De frente para Law, ele pergunta se é um novo aluno, e quando Law confirma, Klein pergunta por que ele participou da guerra de mentira. Ao mesmo tempo, Guderian diz a Law para ignorá-lo e explica que Klein é pão duro porque é o responsável pelos orçamentos. Chocado ao vê-lo vivo, Law rapidamente tenta exorcizar Guderian, que então diz que não está morto. Quando Law aponta que ele está sangrando, Guderian explica que o dia da Batalha da Liberdade foi um exercício de tiro real sancionado pela escola, e atira em si mesmo com uma bala, para mostrar a Law que é apenas um tranquilizante que deixa uma mancha de sangue. No entanto, quando ele desmaia depois, Klein garante a Law que ele não é tão burro quanto Guderian. Pouco depois, os alunos voltam ao normal, mas Klein decide dizer ao diretor para cancelar o evento.
Nisso, César e Shu aparecem para dizer a ele que nenhuma das regras da escola foi quebrada durante o evento. Mas Klein insiste e liga para Anju, o diretor, para reclamar dos danos e do custo dos reparos. No entanto, para sua surpresa, Anju declara que a escola pagará pelos reparos, e ao ouvir isso, os alunos comemoram. Nisso, Anju pede para falar com Lu, e quando Klein o coloca no viva voz, Anju elogia Lu por derrotar César e Shu em seu primeiro dia e deixa escapar que ele é um aluno de Rank S enquanto os outros alunos ouvem. Depois disso, Klein sugere que Lu encontre seu quarto no dormitório o mais rápido possível, já que a escola inteira o encara como se ele tivesse rido de uma piada sem graça num funeral. Em outro lugar, Anju e Lars, um professor, discutiam a possibilidade de treinar um caçador de dragões gênio que até o Imperador Dragão teme. Lars então comenta que César e Shu são ambos gênios raros, ao contrário de Lu, cujo teste beta deu errado. Em resposta, Anju diz que fez de Lu um aluno de Rank S por uma razão que ele ainda não entende muito bem. Lars então se preocupa que, enquanto esperam Lu melhorar, César e Shu possam esmagá-lo antes que ele ganhe qualquer confiança real. Apesar disso, Anju escolhe acreditar em Lu e pergunta sobre uma operação futura. Em resposta, Lars revela que estão se preparando para começar no dia seguinte e pergunta se ele tem certeza sobre a localização de quem procuram. Anju responde que eles só precisam ter cuidado para não despertar o rei adormecido de bronze e fogo, já que ele é imprevisível. Na academia, Lu chega ao seu quarto e percebe que o dividirá com Finger, que então lhe dá as boas-vindas calorosas e o parabeniza por sua primeira vitória. Quando Lu afirma que a escola inteira agora quer sua cabeça, Finger diz que o apoia e se oferece para mostrar-lhe o lugar. Após o tour, Finger mostra a Lu a torre do Vigia Noturno, onde mora o pai de Klein, e implementa uma habilidade especial conhecida como a Lei. Essa habilidade impede o uso de poderes especiais por outros dentro da escola. Mas como Lu ainda parece confuso, Finger o leva para a área de treinamento, o único lugar onde a lei não tem efeito. Lá, muitos alunos usam livremente suas habilidades, enquanto Finger explica que existem 100 tipos de poderes e cada um recebe um número dependendo de sua força. Quando Law pergunta se todos os alunos têm habilidades, Finger diz que nem sempre é assim. De repente, um cara quase os encharca com sua habilidade de dobrar água, mas eles correm e acabam numa árvore, meio vivos. Enquanto ele se maravilha com isso, Guderian aparece e pergunta a Lu se ele aprendeu sobre os poderes especiais. Quando ele confirma que sim, Guderian sugere que voltem para o dormitório dele para um teste. No quarto do dormitório, Guderian entrega a Lu um cartão e o informa que ele fará um teste de linhagem no dia seguinte. No entanto, antes disso, Guderian manda Lu sentar e desembala um aparelho para fazer alguns testes nele. Quando Lu diz que é uma caixa de música, Guderian explica que, em tempos passados, Nidhogg soltava um rugido que destruía montanhas e fazia dragões em todo lugar se virarem e se ajoelharem. Mais tarde, maquinistas recriaram a linguagem dos dragões e a colocaram numa caixa de música. Quando Guderian revela que a habilidade de compelir outros dragões é a primeira e mais forte de todas as habilidades existentes, Lu sente que seu cérebro vai explodir de tanto aprender. Depois, Guderian começa seu teste e eles observam Lu para ver sua reação. Infelizmente, após o teste, Lu solta um bocejo em vez do uivo de um dragão, deixando Guderian desapontado. Ele então conclui que Lu deve ser um mutante, mas Lu intervém dizendo que é apenas um humano. Então Guderian sai para fazer mais descobertas enquanto Lu avista Finger ocupado com seu laptop. Então ele pergunta a Finger o que ele está fazendo e percebe que está preso a um blogueiro agitado que o fará virar tendência por todos os motivos errados. Nisso, Finger percebe Lu deprimido e pergunta se ele está bem. E em resposta, Lu diz que será submetido a uma lavagem cerebral e enviado para casa se falhar no teste. Então Finger pergunta se ele quer ir para casa, mas depois de pensar um pouco, Lu diz que não. Finger então se oferece para ajudá-lo e revela que tem as perguntas do teste. Enquanto isso, em outro lugar, César anuncia aos seus membros que perderam os direitos da Casa Norton após a derrota no Dia da Liberdade. No entanto, quando os membros alegam que foram enganados, César aponta que Chu admitiu a derrota. Nisso, Nono revela que um anúncio no site de notícias da escola mostra que Lu não ressoou com o Imperador. Ao mesmo tempo, Guderian informa Klein sobre suas descobertas a respeito de Lu, e quando se encontram na biblioteca, debatem a credibilidade do rank de Lu e consultam alguns pergaminhos antigos em busca de respostas. No entanto, como nunca viram nada parecido antes, Klein sugere que pesquisem Lu. Por outro lado, Guderian não quer que Lu se torne um rato de laboratório. Então ele convence Klein a guardar a descoberta até depois dos exames. No entanto, Klein diz que relatará a verdade se Lu falhar nos exames. Mais tarde naquele dia, quando as luzes se apagam, Finger visita Norma, o equivalente da Ciri na escola, e pede que ela garanta que Lu passe no exame no dia seguinte. Em resposta, Norma concorda com seu pedido e eles dão as mãos depois, como se fosse algo mais profundo. Obrigado, obrigado. No dia seguinte, Lu corre para o local do exame e senta enquanto os examinadores leem as instruções.
Pouco depois, o exame começa e as janelas são fechadas. Nisso, alguém aponta que as provas estão em branco. Nesse momento, ele se lembra de quando Finger lhe contou tudo sobre o exame do lado espiritual na noite anterior. Quando ele percebe que Finger estava certo, avista Rin sentada calmamente ao lado dele e se pergunta por que ela está tão tranquila. Nisso, o examinador revela que as folhas em branco foram intencionais e sai da sala antes do exame começar. De repente, um áudio é tocado e, enquanto os outros alunos se perguntam se devem dançar, Lu verifica algumas respostas escritas em sua mão e se lembra do momento em que Finger lhe disse as respostas em ordem. Então Aki simplesmente escreve. Os outros alunos começaram a agir de forma louca, exceto Rin. Bem quando Lu escreve sua resposta final, todos de repente desaparecem, deixando-o com o jovem que o possuía. Depois Lu acorda e encontra Nano-o encarando. Então ela afirma que, embora ele tenha desmaiado durante os exames e dormido na maior parte do tempo, ele escreveu as respostas corretas. Mais tarde, no dormitório, depois que Finger parabeniza Lu por passar nos testes, ele o desencoraja a se inscrever na aula de Lars. Curioso, Lu pergunta por quê e Finger revela que ele faz chamada mesmo estando fora em uma missão para verificar vestígios de um dragão que encontraram. Em algum lugar no oceano, Lars pergunta sobre Aki e Shang, que estavam mergulhando, e o navegador responde que os sinais deles estão estáveis. Então Lars diz para trazê-los de volta no momento em que sentir algo estranho. Enquanto isso, Shang e Aki mergulham mais fundo no oceano e ordenam a Norma que escaneie a geografia. Nisso, Norma relata que estão nos restos de uma vila submersa de cerca de 1000 anos. Enquanto nadam sobre a vila, eles se perguntam se o Palácio do Dragão está abaixo dela. Então, Aki sugere que Shang procure na área usando sua habilidade especial para economizar tempo. Quando Shang diz que precisará de apoio, eles pousam no fundo do mar e Aki abraça Shang por trás enquanto ele se alimenta da força dela. De repente, Shang invoca uma cobra e a ordena a procurar na área. Então a cobra se multiplicou e se dividiu para vasculhar cada canto e fresta da vila. No navio, Lars é notificado de um terremoto iminente no fundo do oceano, e ele se pergunta por que isso aconteceu quando estão tão perto. Debaixo d'água, as cobras retornam a Shang, que então revela ter descoberto uma enorme quantidade de ouro abaixo deles. Depois disso, ele redistribui a cobra para explorar mais fundo, mas Lars de repente os informa sobre o terremoto e ordena que voltem ao navio. Imediatamente o terremoto começa. Eles perdem contato com Shang e Aki, enquanto Lars se culpa por ser descuidado. Então Shang restabelece a conexão com o navio e revela que estão no fundo de uma barragem com uma enorme parede à frente deles. Além disso, Shang afirma que deve ser o palácio do Imperador Dragão de Bronze e Fogo. Quando Lars relata a descoberta a Anju, ele sugere que comecem a busca antes que a fenda desapareça. Lars então revela que o palácio pode não estar abandonado, segundo os relatórios de Shang. Então Anju permite que prossigam e eliminem o que encontrarem se não puderem levar. Quando Lars aponta que precisarão de uma chave, Anju os autoriza a pegá-la. Então Lars visita uma mulher no navio para pegar a chave, e ela os avisa para terem cuidado, já que é a única que eles têm. Quando ela acrescenta que nem o sangue de Nono é tão puro quanto o da chave, Lars sugere que a mulher passe um tempo com Nono, mesmo que ela seja adotada. Nisso ele pega a chave, que acaba sendo uma fofura da mãe. Alguns momentos depois, Lars revela que o dragão descoberto é um descendente direto de Nighthawk e é conhecido como Norton. Após guardar a chave numa caixa à prova d'água, Lars se equipa e mergulha no oceano para entregar a chave aos mergulhadores. Pouco depois, ele chega ao fundo do mar e, ao encontrar Aki e Shang, restaura as conexões deles com o navio e sugere que comecem a trabalhar. Então ele canaliza Aki e Shang e ativa uma habilidade especial que cria um vácuo debaixo d'água. Nisso, Lars tira a chave e então toca a cabeça do guardião do portão e sangra. Ao provar o sangue da chave, o guardião ganha vida tentando mastigar a chave, mas Lars a protege. Quando o portão finalmente se abre, Lars informa Aki e Shang que eles têm 2 horas para trazer os ossos de Norton ou destruí-los. Então ele lhes entrega uma bomba alquímica e os avisa para permanecerem vivos. Ele então desativa a barreira e volta para o navio enquanto Shang e Aki atravessam o portão. Pouco depois, eles chegam a uma câmara com Aaron de Lars os avisa para manterem suas máscaras. Depois que saem da água, Lars pede a Norma para escanear a área, e ela revela que os cômodos estão conectados como um ninho de formigas. Ao explorar a câmara, eles encontram um enorme pilar de bronze. Então Shang sugere que Aki tire fotos enquanto ele procura as cobras. Depois que ele sai, Lars diz a Aki para verificar os galhos acima dela, e enquanto ela tira fotos deles, percebe que a linguagem dos dragões está entrelaçada com os galhos. Então ela tira mais fotos enquanto Norma os analisa. De repente, ela avista uma parte dos galhos que faz seu coração disparar, e inconscientemente saca uma faca. Enquanto isso, no navio, eles perdem a conexão com Aki e tentam puxá-la de volta, mas percebem que o cabo foi cortado.
Enquanto Aki cai, Shang aparece a tempo de pegá-la e pergunta se ela está bem. Em resposta, ela diz que apenas sentiu tontura e pergunta a Shang se ele encontrou algo. Shang então diz que sim, mas ele o explodiu, já que é muito pesado para carregar. Eles então decidem pegar uma amostra de bronze para analisar antes de voltar. Mas quando Aki tenta pegar um totem de dragão, ela ativa algo e uma sombra a agarra. Então ela grita para Shang atirar, mas de repente acorda da ilusão e se encontra nos braços de Shang. Nisso, Shang aponta que uma estátua assustadora a estava seguindo quando ele chegou. Então ele atira na estátua e de repente Aki percebe que estava sendo controlada por ela. Depois disso, Aki nota um vaso de bronze nas costas de Shang e ele explica que sua cobra o encontrou. Como todos os sinais indicam que é do Imperador Dragão, Shang conclui que é um casulo não chocado contendo Norton. De repente, a câmara começa a se mover como um labirinto, e eles percebem que devem ter ativado um sistema de defesa. Então eles tentam sair do labirinto em constante mudança, mas logo descobrem que o palácio está tentando prendê-los. Enquanto isso, Lu ouve alguns sinos tocando à noite e se pergunta se é algum lunático insone. No entanto, Mingze afirma que é um sino de luto, chocando Law, que então de repente se encontra na torre do sino. Quando ele pergunta a Mingze o que ele está fazendo, Mingze revela que o sino toca quando alguém está prestes a morrer e sinaliza tanto perigo quanto oportunidade. Enquanto Lu se pergunta se há um apocalipse de dragões iminente, Mingzai diz a ele para se preparar para o perigo, e pergunta a Lu o que ele escolheria se pudesse escolher qualquer habilidade para um jogo. Em resposta, Lu diz que escolheria a Black Sheep Wall, que é a habilidade de ver o mapa inteiro. Mingze então diz que desbloqueou a habilidade, mas como Lu permanece confuso, Mingze diz que ele precisará da habilidade em breve e sai. Imediatamente Lu sai de seu transe para encontrar Finger o acordando para um alarme, convocando todos na escola. No entanto, quando saem, esbarram em Nono, que então afirma que apenas alunos de rank A e acima foram convocados. Depois que Finger sai correndo de vergonha, os outros se reúnem no centro de comando, onde Waver, um professor, anuncia que Shang e Aki estão presos em uma ruína de dragão e precisam de uma rota de fuga descoberta imediatamente. Depois disso, Guderian exibe a imagem da linguagem dos dragões tirada do palácio, contendo pistas para a rota de fuga, e afirma que eles têm 20 minutos. Em resposta, César diz que é impossível, mas River diz que não podem desistir. De repente, os alunos ativam seus computadores com suas carteiras de identidade, e ao ver isso, Lu faz o mesmo. No entanto, quando ele vê a interface, seu cérebro o abandona. Enquanto isso, os outros alunos digitam suas teclas procurando por respostas. Quando Lu avista Rin digitando suas teclas também, ele percebe que não tem desculpa, já que ela também é uma nova aluna. Nisso, ele se lembra de suas discussões com Mingza e decide tentar a Black Sheep Wall. Imediatamente ele digita. A linguagem dos dragões é decifrada e a rota é exibida na tela grande. Bem quando é revelado que Lu a decifrou, todos os olhos se voltam para ele, fazendo-o cair da cadeira. Imediatamente as rotas são enviadas para Shang e Aki, mas eles relatam que as rotas continuam mudando enquanto tentam evitar serem atingidos pelas partes móveis do palácio. Nisso, Shang sugere que Lars use a chave. E quando a chave aparece na tela, ela faz um movimento para baixo. Shang logo percebe que o portão se abrirá a tempo se descerem em linha reta. No navio, Lars pergunta ao navegador quanto oxigênio Shang e Aki tem, e ele diz que dá para 3 minutos. Ao ouvir isso, Lars fica animado, sabendo que podem sair. Quando Shang diz a Aki que precisam se apressar, ele percebe o humor dela e pergunta se está bem. Em resposta, Aki diz que não tem oxigênio suficiente para voltar e sugere que fiquem parados até a água os engolir. Enquanto Shang tenta ser otimista, Aki tenta confessar o que sente por ele, mas como não encontra as palavras, Shang a beija e diz que nunca a deixará morrer. No navio, os navegadores perdem a conexão. Mas Lars, animado, diz que é por causa da tempestade. De repente, ele tem uma ideia e comanda sua equipe para baixar o navio e preparar uma equipe de busca enquanto corre para fora. Nesse momento, Sama, um subordinado, pergunta a Lars o que está acontecendo. E ele explica que, como o portão do palácio fica no fundo, Aki e Shang podem escapar, mas não conseguirão chegar à superfície. Enquanto isso, na academia, o professor está preocupado com a situação, pois perderam a conexão com o navio há um tempo. Nesse momento, Lu recebe uma ligação de Lau, um amigo que pergunta como ele está. Em resposta, Lu explica a situação a Lau, que o assegura de que ficarão bem. No mar, helicópteros e barcos de resgate procuram por vestígios de Aki ou Shang. Depois de um tempo, Lars começa a considerar desistir, mas alguém anuncia que encontraram algo. Rapidamente, Aki flutua na superfície e entrega o vaso de bronze ao socorrista, alertando-os para fugir, pois há algo vivo na água. Depois disso, ela é arrastada enquanto seu sangue se espalha na água. Vendo isso, Lars tenta pular na água, mas é contido por Selma. Então ele se culpa e decide vingá-los caçando um monstro marinho.
Rapidamente, ele retorna à sala de controle e pergunta o que vem com o sonar. Em resposta, o navegador diz que a criatura parece um peixe gigante, mas se move mais rápido que um peixe. Então Lars pega sua arma e sai para caçar a criatura, mas quando ele mira e dispara várias vezes, ela salta da água e derruba o helicóptero. Vendo isso, Lars percebe que a criatura é muito inteligente e está atrás do vaso de bronze. Então ele ordena ao capitão que jogue bombas na água. No entanto, para a surpresa deles, a criatura engole as bombas. Então Lars ordena que explodam a criatura. Imediatamente, uma forte explosão abala o oceano e quando pensam que acabou. Um espinho salta do oceano e empala Sumub antes de arrastá-la para a água. Chocado com isso, Lars atira furiosamente na água e lamenta sua derrota. Nesse momento, a criatura emerge e faz sons de risada enquanto nada ao redor do navio. Enquanto todos se maravilham, Lars revela que é um dragão e está zombando deles. Nesse momento, o navegador descobre que ainda há uma bomba no dragão e sugere que tentem explodi-la. Mas Lars afirma que o dragão espera exatamente isso, já que sua boca está apontada para o navio e detonar a bomba só levará ao fim deles. Depois, Lars pergunta sobre a localização e o navegador diz que estão perto de uma barragem. Então Lars tem uma ideia e diz para ligarem o motor e irem em direção à barragem. Os navegadores avisam que colidirão, mas Lars manda obedecerem. Então eles aceleram para a barragem e o dragão nada logo atrás deles. Ao se aproximarem da barragem, o dragão desacelera. Então Lars ameaça destruir o vaso de bronze e derrama um líquido que derrete metal nele para manter o dragão os perseguindo. Quando estão prestes a colidir, Lars ordena que a chave abra o portão e ele se abre imediatamente. O navio passa voando enquanto o dragão pula atrás deles. Rapidamente, Lars ordena que detonem a bomba, e quando o fazem, alguns dentes do dragão são arrancados e perfuram Lars. Mas ele lança um feitiço para segurar o dragão enquanto a chave fecha a comporta da barragem, prendendo o dragão pelo pescoço. Na academia, Anju aparece de repente nas telas e anuncia que o navio pousou em segurança no lago da barragem. Após afirmar que a missão rendeu algo importante, ele agradece aos alunos pelos esforços. Além disso, Anju agradece especialmente a Law por ter conseguido, então todos o aplaudem, enquanto Nono o olha de lado com raiva. Mais tarde, Shu agradece a Law pessoalmente por salvar o dia e pede que ele se junte à Sociedade Coração de Leão e seja seu próximo líder. No entanto, quando Law recusa o papel, Shu diz que não insistirá e o informa que Caesar o abordará para pedir que se junte ao conselho estudantil, já que se tornou uma peça valiosa. De repente, sinos tocam e todos param enquanto muitas pombas voam no céu. Nesse momento, Chu explica que a igreja só faz isso como forma de luto quando alguém da escola morre. No navio, Anju verifica Lars e o assegura de que o médico está a caminho, mas Lars o lembra que nenhum médico pode curar veneno de dragão. Depois disso, Lars relata que deve ter matado um dos maiores ajudantes do Imperador Dragão, e revela que não sabem o que o vaso de bronze contém. Anju então afirma que levou o vaso para a faculdade e acrescenta que os padrões em sua superfície são a linguagem dracônica de Norton. Depois disso, ele prevê que o vaso contém os ossos ou um ovo de Norton e assegura a Lars que ele terá seus créditos em sua lápide. Pouco depois, Lars pede que Anju diga aos alunos que todos que morreram foram em uma nova missão, e ele concorda. Antes de desmaiar, Lars pede a Anju para dizer a Nono que escolha outro professor como orientador. Algum tempo depois, Lu recebe um convite para uma festa que Caesar dará no dia seguinte, e Finger comenta que o Grêmio Estudantil está atrás dele. Curioso, Lu pergunta como é Kaisa, e Finger explica que ele é de um dos clãs mais famosos de caçadores de dragões, e basicamente um playboy. Quando Lu pensa que isso é legal, Finger narra como o primeiro comentário de Cesar no primeiro dia de aula foi uma ameaça para derrotar a todos. Isso faz Lu se lembrar do seu primeiro dia na escola e perceber que seu primeiro comentário foi sobre suas grandes esperanças por comida grátis. Depois disso, Lu diz que não irá à festa por não ter um terno, mas Caesar lhe mostra a parte da carta que diz que ele pode pegar um emprestado no teatro da escola. No dia seguinte, enquanto todos vão à festa com seus pares, Lu percebe que parece um mordomo comparado aos outros e se pergunta se foi convidado para servir bebidas. Nesse momento, um caminhão passa descarregando pétalas vermelhas e ao ver isso, Finger adivinha que o tapete vermelho é para Lu. No entanto, Nono aparece no tapete vermelho e se aproxima de Cesar, fazendo os meninos perceberem que seus sonhos são inválidos. Depois que entram, alguém anuncia o início da festa e dá as boas-vindas a Caesar, que então entra com Nono. Ele então anuncia que é aniversário de Nono, então todos levantam um brinde a ela. Pouco depois, a dança começa e Finger arrasta Lu para a pista de dança e tenta acabar com a vida dele em nome da dança. Observando isso, Nono sugere que Caesar resgate Lu ou que Gil fuja para a Sociedade do Leão. Mas Caesar diz que Tio já abordou Lu e acrescenta que não quer fazer o que todos pensam que ele fará.
Nesse momento, Keza para a música e faz um discurso que faz seus membros cantarem seu nome como loucos. Depois de aplaudi-lo, Keza chama Law para ficar ao seu lado e acrescenta que ele pode sair da festa se recusar a se juntar a ele. Em resposta, Law diz que precisa de um tempo para pensar, então Keza diz que ele tem uma música para decidir. Nesse momento, Keza pergunta a Nono se ela precisa de algo, mas ela diz que está indo embora porque se sente cansada. Quando a música recomeça, Rin sai da orquestra e se aproxima de Law para convidá-lo para dançar. Rapidamente, Finger empurra Law para os braços dela e, enquanto dançam como profissionais, Rin se apresenta a Law, que então até agradece por salvá-lo de um momento constrangedor. Em resposta, Rin diz que só quer dançar. Quando terminam, todos os aplaudem enquanto Law se imagina em um mundo diferente com Rin. Depois Law vê Nono saindo e decide ir dar seus parabéns de aniversário. No entanto, ao sair, Nono já havia entrado em seu carro. Law então se aproxima dela para perguntar por que ela está saindo da própria festa, mas Nono diz que não quer estar lá. Law então comenta que ela deveria estar feliz. Um gato como Keza está dando uma festa para ela, mas Nono diz que não pediu por isso e pergunta se ele sabe dirigir. Quando Law confirma que sim, Nono diz que está cansada e pede para ele levá-la. Pouco depois, Norma notifica a todos que um dragão se infiltrou nos terrenos da escola e ativa os sistemas de defesa do campus. De repente, um grupo de invasores rompe os portões e evade os tiros dos sistemas de defesa enquanto se separam. No centro de comando, Guderian se pergunta como eles cruzaram a ponte, mas como Norma não tem ideia, ela revela que há 13 invasores e que eles se separaram após entrar no campus. Imediatamente, Klein percebe que devem estar atrás do vaso de bronze e pergunta a Norma onde ele está. Em resposta, ela revela que está escondido em uma instalação de pesquisa. Então, Klein pede sugestões a Norma sobre como proteger as entradas da instalação. Assim, ela designa Kaisa para proteger Valhalla com o Grêmio Estudantil, enquanto Chu deve proteger a biblioteca com a Sociedade Coração de Leão. Enquanto os alunos se armam para defender a escola, Law leva Nono para a montanha e de repente tem um de seus transes, onde Mingzai se senta no lugar de Nono, surpreendendo Law. Mingzai então o avisa sobre um meio-fio à frente e imediatamente Law olha para cima e desvia para evitá-lo. Mingzai então diz que Law teria morrido com a garota que ama se ele não o tivesse avisado. Enquanto Law explica que Nono é apenas sua veterana, Mingzai diz que pode ajudá-lo a conquistá-la. Depois, Mingzai tenta vender a ideia a Law e acrescenta que Keza não é melhor que ele. Nesse momento, Mingzai diz a Law para trabalhar no discurso enquanto ele providencia as flores e desbloqueia uma habilidade para Law. Quando ele volta, o carro para e Nono sugere que caminhem até o cume. Enquanto isso, na escola, Keza deixa um recado de voz para avisar Nono sobre o ataque. Em algum lugar da escola, um dos invasores notifica seu empregador que perderam 3 equipes em 1 hora. No entanto, o empregador diz que é esperado e afirma que tudo parece estar indo conforme o planejado. Quando a invasora reclama da incapacidade de usar as habilidades especiais, o empregador a assegura de que a lei será desativada em breve. Ao mesmo tempo, Norma relata aos professores que os invasores capturados são de diferentes nacionalidades e nunca conheceram seu empregador. Nesse ponto, Waver sugere que Klein use sua habilidade de serpente a vácuo para encontrar os outros invasores, mas Klein os lembra que a lei ainda está em vigor. Então Klein liga para o vigia noturno e pede que ele desative a lei, e ele concorda. Enquanto isso, na montanha, Law e Nono sentam-se perto de uma nascente e observam o céu em busca de estrelas. Nesse momento, Law pergunta a Nono se ela era próxima de Aki e Shang, e ela afirma que suas mortes foram anunciadas apenas para evitar pânico entre os alunos. Além disso, Nono revela que Lars, seu orientador, também morreu e foi relatado como tendo ido em uma próxima missão. Quando Law aponta que ele pode realmente estar em uma missão, Nono explica que Lars uma vez lhe disse que era isso que aconteceria se ele morresse. Depois, Nono decide mudar de assunto e sugere que falem sobre outra coisa. Na escola, após a lei ser desativada, os intrusos ativam rapidamente uma habilidade especial para se tornarem invisíveis, enquanto Klein implanta sua serpente a vácuo para encontrá-los. Depois disso, Guderian aponta que estão com poucos funcionários e, para piorar, perderam as defesas da escola. Nesse momento, Waver os assegura de que está protegendo os lugares onde as luzes estão acesas. Enquanto isso, Law, um dos caçadores de recompensas, contata seu empregador, que então lhe mostra um mapa holográfico de seu alvo. Então ele passeia pelo campus para encontrar a adega. Pouco depois, ele pula em uma chaminé que o leva à adega. Nesse momento, ele encontra uma porta rotulada como zona de repreensão e seu empregador o instrui a abri-la com um cartão que lhe foi dado. Depois de se perguntar por que está recebendo instruções incompletas, Law abre a porta e pensa que sua missão é muito fácil. Em outro lugar, Kezer ativa uma habilidade conhecida como Kamitachi, que o faz ver o invisível, então ele avista o grupo de invasores entrando no salão que ele defende e liga para Tio para informá-lo que seus convidados chegaram. Enquanto isso, na biblioteca, Tio informa Suzy que as coisas começaram no lado de Tisa e afirma que logo terão companhia. Nesse momento, Norma diz aos membros da sociedade para se retirarem da biblioteca, exceto Tio.
Surpresa, Suzy pergunta por quê, e Chu explica que sua habilidade especial pode ser devastadora para todos ao seu redor. Então Cici segura a mão dele e diz para ele controlá-la o melhor que puder. Em resposta, Chu promete levá-la para sair depois que o caos se acalmar, então Suzy se despede. Enquanto isso, no lado de Kisa, os intrusos entram em sua líder para quando vê a foto de Ollie em uma parede. Nesse momento, um dos invasores informa a líder que Caesar está sorrindo para eles, mas ela diz que ele está apenas imaginando. Nesse momento, Caesar os expõe e todos rapidamente se abrigam. Vendo que estão expostos, Mai tira a máscara e diz que ouviu falar da arrogância de Caesar, elogiando-o por ver através de seu manto de invisibilidade. Caesar comenta sua aparência e pergunta seu nome. Mai então se apresenta, mas acrescenta que não vai dar seu número. Como seu sobrenome soa familiar para Kesar, Mai explica que é a irmã mais velha de Aki. Quando Kesar tenta falar sobre Aki, Mai diz que está tudo bem, pois não cresceram juntas. Depois disso, ela pergunta a Kizar se ele tem um último desejo, mas Kizar, por sua vez, pergunta por que atacaram a escola. Mai então diz que estão ali pelo Imperador Dragão e revela que é uma revolucionária lutando pelo início de uma nova era. Nesse momento, as luzes se apagam e ambos os lados se enfrentam no escuro, deixando Kesar e Mai de pé quando a luz volta. Kesar então pergunta a Mai por que ela não está procurando a urna, e ela revela que seu trabalho é atrasá-lo enquanto a garota mascarada cuida do resto. De repente, as luzes se apagam novamente e Kesar ativa sua habilidade Kimaitachi, que o permite sentir os movimentos de Mai no escuro. Justo quando ele pensa que a pegou, ela desaparece, surpreendendo Kesar. Enquanto isso, na biblioteca, a garota mascarada aparece e quando Chu a recebe, ela diz que foi avisada para ter cuidado, pois ele é uma fera. Ao mesmo tempo, os professores observam da sala de controle e se preocupam que a habilidade especial da garota mascarada possa ser mais forte que a de Chu. Nesse momento, Guderian se pergunta qual que é essa habilidade especial de Chu, mas o Waver afirma que apenas o diretor está autorizado a saber, então eles ordenam que Chu termine a luta rápido. Na biblioteca, Chu lança um feitiço e de repente ativa sua habilidade, a chama do governante, que então se espalha e leva a uma explosão no prédio. Surpreendentemente, a garota mascarada permanece ilesa e também ativa na habilidade da chama do governante, fazendo os professores se perguntarem quem ela é. Em outro lugar, Lau encontra outra versão de Norma chamada Eva, e ela o avisa para sair antes que seja tarde demais. No entanto, Lau é tolo o suficiente para pedir direções a um robô inimigo, e, em resposta, Eva diz para ele usar uma rota que não é usada há anos, e o avisa que ela está principalmente submersa. Apesar disso, Lau pergunta se ela está falando a verdade e se despede. No caminho, seu empregador diz que ele está perto do laboratório onde os segredos da escola estão escondidos e aumenta seu pagamento. Enquanto Lau fica animado com isso, seu empregador diz que tem outra ordem, mas Lau de repente cai na água e perde o telefone. Ele então decide descobrir o resto da missão e encontra uma enorme porta subaquática que ele abre esperando o pior. Enquanto isso, na montanha, Nono revela que convidou Lu para a festa, já que Kesar era muito orgulhoso para abordá-lo depois que Chu o fez primeiro. Enquanto ele fica fixado nas pernas dela, como um viciado em fetiche, Nono revela que Kesar tinha planos de encontrar alguém poderoso na festa e encontrou Rin. Mas quando ela aponta que Rin o admira e é a combinação perfeita para ele, Lucora, e diz que não tem o número dela. Nono fica séria e diz para ele se juntar ao Grêmio neste momento. Lou imagina que Kesar enviou Nono para seduzi-lo a entrar no Grêmio, mas enquanto ele pondera se deve ou não cair nessa. Nono diz que Kesar não tem nada a ver com isso. Ela diz que quer que ele se junte porque precisa de alguém para mandar. Surpreso, Lu pergunta por que ela não pode mandar nos membros do Grêmio, e ela diz que não é Kesar. Além disso, ela revela que seu noivado com Kaisa foi planejado por suas famílias e não tem nada a ver com ela. Surpreso ao saber que ela está noiva, Lu lhe dá um pouco de espaço, então Nono promete mantê-lo seguro se ele se juntar ao Grêmio. Lu então aponta que ela não o ajudou quando Finger quase o desviveu na pista de dança. Mas em sua defesa, ela diz que tentou, mas foi impedida por Caesar. Para não parecer bobo, ele diz que vai recompensar Nono por tudo o que ela fizer por ele. Nono diz para ele provar isso, presenteando-a imediatamente. Lu então sugere que vão para os dormitórios, onde ele pode dar a ela um presente maior. Quando Nono diz que precisa de um tipo diferente de presente que a faça se sentir menos sozinha, Lu ativa a habilidade que Mingzai desbloqueou, e de repente os céus se iluminam com fogos de artifício. Vendo isso, Nono grita de emoção enquanto Lu se junta a ela, mas ela de repente fica emotiva e começa a chorar pela mãe. Nesse ponto, ele percebe que ela esperava que a mãe aparecesse. Depois, Nono pergunta a Lu por que ele de repente ficou quieto, e ele revela que concordou em deixá-la mandar nele. De volta à escola, no momento em que Lu abre a porta subaquática, ele é arrastado para um enorme aquário onde encontra um tubarão. No entanto, ele faz uma birra que assusta o tubarão e encontra a saída do aquário. Pouco depois, ele chega ao laboratório onde a urna do Imperador Dragão está guardada.
Enquanto Anju se dirige a um grupo de cientistas, Lau avista a urna e percebe que é o que seu cliente quer, então ele permanece fora de vista. Nesse momento, os cientistas pedem que Anju os permita dissecar a urna para descobrir o que há nela. No entanto, Anju diz que é muito perigoso e acrescenta que o que está na urna ainda não despertou. Quando um dos cientistas aponta que a urna está rachada, Anju explica como aconteceu e pede a Norma para escanear a urna. Nesse momento, eles percebem que a urna está dividida em duas metades, e uma metade está vazia. Vendo isso, Anju percebe que algo deve ter escapado pela rachadura. De repente, o cientista-chefe tenta iniciar a dissecação, mas Anju o ameaça com uma faca e os expulsa a todos. Depois que ele sai, Lau se aproxima da urna, mas tem uma visão de um menino o chamando de irmão. Ele então assume que é o Frio e tira fotos da urna. Justo quando pensa em roubar a urna, ele olha pela rachadura e avista o menino o chamando novamente. Então ele surta e deixa cair um frasco que lhe foi dado para a missão e foge. Mas, sem que ele soubesse, seu empregador o havia ordenado a derramar o conteúdo do frasco na urna para obter 10.000 mil. Nesse momento, uma figura misteriosa pega o frasco e quebra o vidro onde a urna está guardada. De repente, Norma surge e o alerta, mas a figura é desativa, derrama o conteúdo do frasco na urna. Depois ele derrama um pouco do próprio sangue na urna para saudar o Imperador Dragão. De repente, gotas de sangue são absorvidas pela fenda, e fogo irrompe da urna em outro lugar da escola. César luta com Mai usando suas habilidades, mas logo percebe que ela usa um ninjutsu que a torna impossível de rastrear. Então ele sugere uma disputa de melhor de 3. E Mai promete pegar leve por ele ser um gato. De repente, Mai ataca, mas Kesa bloqueia facilmente e afirma que seu Kemaitachi é feito de espíritos do vento. Na segunda rodada, Mai se clona e ataca Kesar de direções opostas, mas ele evade facilmente. Depois Mai some de novo, mas desta vez, Kesa sente os clones de Mai o cercando. Mas quando ela ataca, ele bloqueia enquanto os clones somem. Impressionada, Mai pergunta como achou, e Kesa explica que rastreou o som do batimento cardíaco dela. Nisso, Mike aponta uma arma para ele e diz para nunca confiar em moças bonitas. Mas o prédio é abalado por uma explosão. César sugere uma trégua, e Maia concorda. Eles veem pegadas queimadas no chão e um buraco na parede. Quando Maia pergunta se a escola esconde algo estranho, ele diz que pode ser um dos amigos dela também. Ao ver um buraco no elevador, César deduz que a pessoa veio do laboratório de baixo. Contudo, César afirma que sentiu a presença ao sacar seu Kemiktat, mas não ouviu o batimento cardíaco. Quando Kaiser aponta que podem ter um morto-vivo, Mai decide ligar. Enquanto isso, na montanha, Lou e Nono voltam para a escola. No caminho, Nono ouve o correio de voz de Kaiser e diz a Lou que não há com o que se preocupar, já que Kaiser e Chu estão lá. Na escola, os alunos atiram nos invasores enquanto Chu luta intensamente com a garota mascarada. Os professores observam e Guderian comenta que estão em pé de igualdade. Waver diz que a garota só estava brincando e o atrasando, pois seus poderes superam os de Chu. Nisso, veem Lo desviando de tiros e indo para os portões. Guderian ordena que os alunos o parem. Ele escapa e para se despedir, mas é atingido pelo carro dirigido por Lo. Rapidamente, Lu desce para checá-lo, mas Lo aponta um punhal para sua garganta e o ameaça. Nisso, eles se encaram, e Lu de repente percebe que é seu amigo. Após um breve reencontro, ambos percebem o que está acontecendo. Logo, Lau finge fazer Liu refém, enquanto Liu explica a Nono que Lau é seu amigo. Depois, Liu entra no drama do refém para evitar que os alunos ataquem. De repente, sentem um calor vindo de trás do carro e vem um cara em chamas pelo retrovisor. Lou liga o carro e arranca, deixando o garoto que continua chamando pelo irmão e indo na direção deles. Enquanto os outros alunos atiram nele, as balas derretem, surpreendendo os professores. Waver ordena que os alunos mudem para granadas. Contudo, as granadas explodem sem tocá-lo. Os alunos relatam que nada funciona no garoto dragão. De repente, o garoto usa a habilidade da chama do governante, que explode e espalha chamas por todo lado. Em outro lugar, enquanto o tio luta com a garota mascarada, ele sente a chama do governante se manifestar. Então ele pergunta se ela causou isso, mas ela diz não ter ideia do que houve. Depois, tio contata Lancelot, um colega, que revela que outro usuário da chama do governante surgiu e é imune a todas as armas testadas. De frente para uma garota mascarada, Tio pergunta se o plano é soltar um monstro, mas ela diz que não. Rapidamente, Klein liga para o pai para reativar a lei, pois o dragão está prestes a aniquilar a todos.
Mas o Vigia Noturno diz que a lei não funciona em pessoas com sangue mais poderoso que o dele. Além disso, ele revela que o dragão deve ser um dos 4 governantes. Ele explica ainda que estão enfrentando o Imperador do Fogo e do Bronze. Em outro lugar, Mai contata sua empregadora e a informa que soltaram um monstro pronto para torrar todos na escola. Em resposta, a empregadora diz ser impossível o dragão estar acordado tão rápido. Então Keza pega o telefone e confirma que tem um mini-sol correndo pelo campus. Como prova, Mai faz um vídeo e o envia. Nisso, ela identifica o garoto como Constantine e revela que ele é muito instável e deve ter sido forçado a despertar por alguém. Para piorar, a empregadora revela que ele pode implodir tudo e ativar o Dragão Tocha, uma habilidade especial que aniquilaria tudo ao redor, mas sugere que ela crie um plano jogando a empregadora em pânico. Enquanto Constantine procura o irmão, Lu e Lau se escondem atrás de pilares. Lu pergunta a Lau o que ele faz na escola, e Lau revela ser um caçador. Como o cérebro de Lu não entende, Nono explica que Lau caça criaturas mitológicas e busca um tesouro raro que ninguém normal pode achar. Então Lau revela que foi contratado para roubar a urna e mostra fotos dela a Lu. Ao ver a rachadura na urna, Lu diz que o dragão deve ter escapado dali, mas Lau diz que a encontrou assim e fugiu quando sentiu algo estranho. Enquanto pensam em como fugir de Constantine, Finger se junta a eles e faz Lu surtar, atraindo a atenção de Constantine. Ao se aproximar, Finger diz que precisam ir para um lugar com água, e todos correm para a piscina. Nisso encontram Caesar e Mai. Enquanto Caesar fala com Nono, os outros garotos correm para a piscina. Caesar pergunta a Nono por que ela não vai com eles, e ela diz que pode ser útil. Mas Caesar discorda, pois a presença dela afetará seu foco e ataques. Ele sugere que ela vá proteger Lou enquanto ele ganha tempo. Depois que Nono sai, Caesar pergunta a Mai por que ela não está fugindo, e ela explica que não pode deixar seus camaradas serem queimados vivos. De repente, Mai recebe uma ligação da empregadora, que sugere atacarem Constantine com munição não metálica. Quando ela sugere afastá-lo com balas frias, Caesar testa a ideia atirando balas frias em Constantine. Ao perceberem que funciona, Waver comanda todas as unidades a mudarem para balas frias. Enquanto isso, na piscina, Lu e os outros garotos nadam e riem como bobos, mas param de repente ao perceberem que deveriam estar escondidos. De repente, Law tem um flash da imagem de Constantine e diz que sente que o dragão está atrás dele. Quando Lung tem a mesma sensação, Finger sugere que se escondam debaixo d'água, já que água e fogo não se dão bem. Logo após mergulharem, Lu fica sem ar e flutua para a superfície, percebendo de repente que está em uma das ilusões de Mingzai de novo. Ele chama por Mingzai, mas acaba dando de cara com Constantine. Contudo, Lu não sabe quem é, pois ele não está em chamas. Então Constantine o chama de irmão e o cheira, surpreendendo Liu, que se pergunta por que ele está tão quente. De repente, um prédio surge perto, e lembra Liu do palácio do Imperador Dragão. Ele percebe que é Constantine e se afasta. De repente, Mingzei surge do nada e chuta Constantine. Depois disso, Liu se vê na beira da piscina e avista as pegadas de Constantine ao lado dele. Ele então percebe que Constantine estava mesmo ali, e enquanto surta, Anju aparece e pede para Lu segui-los. Logo após chegarem ao último andar de um prédio alto, Lu pergunta o que fazem ali, e Anju explica que Constantine foi encurralado. Depois ele tira uma bala alquímica feita de pedra filosofal, a única arma capaz de matar um imperador dragão. Anju então entrega a bala a Lu e diz para ele atirar em Constantine com ela. Antes que Lu dê desculpas, Anju lembra de como ele derrotou os melhores da escola num instante. Além disso, Anju diz a Lu para mirar no terceiro olho de Constantine, que é seu ponto fraco. Curioso, Lu pergunta por que foi escolhido, e Anju explica que só ele pode se mover após congelar o tempo com sua habilidade Tempo Zero. Enquanto Lau e Finger se culpam por deixar Lu para trás, Constantine avista Lau do alto do prédio onde está sendo atacado e continua o chamando de irmão. Depois Constantine fica furioso e se transforma em dragão. Enquanto todos congelam no local, Anju chega e diz que é hora de acabar com o caos. Ele salta e, enquanto se aproxima do dragão, Constantine abre a boca para torrar Anju. Mas Anju rapidamente desacelera o tempo e abre o terceiro olho de Constantine. Enquanto Liu se agita, Mingzi surge de repente para acalmá-lo. Então Liu atira e a bala atinge imediatamente o terceiro olho. O dragão reage violentamente. Anju então anuncia que ele perdeu o controle sobre o metal e ordena que os alunos o ataquem. Nesse momento, Constantine avista fugindo e voa para protegê-lo enquanto todas as armas atiram nele. Enquanto os alunos recarregam, Constantine diz a Lau para correr.
Mas Lau nega ser seu irmão e foge. Enquanto ele corre, Law de repente recupera memórias dele e de Constantine no passado, quando prometeu a Constantine que dominariam o mundo juntos. Comovido às lágrimas, Law de repente libera sua verdadeira forma com chamas ao redor. Enquanto isso, na torre do Vigia, o Vigia Noturno lembra Anju que os 4 governantes dragões são todos gêmeos, e aponta que Anju sabe que Law é o gêmeo mais velho que escapou da urna anos atrás. Ele então culpa Anju por matar Constantine na presença de Law, e acrescenta que sua ira será terrível quando ele retornar como Norton. Em resposta, Anju diz que se cansou de sua vida como caçador de dragões, e que, embora tenha vivido muito, nenhum jovem líder apareceu capaz de proteger o mundo dos dragões, exceto Law. O Vigia então pergunta a Anju se ele confia tanto em Law, e Anju diz que Liu pode ser a lâmina que destrói os dragões. Quando Anju diz que planeja usar o tempo que lhe resta para eliminar os dragões, o Vigia aponta que ele poderia selá-los. Contudo, Anju reclama que eles continuam revivendo ao criar uma urna onde guardam pedaços de si para eclodir mais tarde. Depois, o Vigia pergunta a Anju por que ele não acabou com Norton antes que ele despertasse. Mas Anju diz que precisa dos ossos dele para a pesquisa, e acrescenta que tem uma chance melhor agora que Norton está em desespero. Então o Vigia pergunta a Anju sobre seus planos, e ele chama Skizzer para iniciar a caçada. No dia seguinte, Lu tenta contatar Law, mas não consegue enquanto Finger lhe conta sobre reuniões secretas, incluindo os antecessores da faculdade que eram caçadores de dragões disfarçados. Além disso, Finger revela que mais caçadores de dragões foram trazidos para proteger a escola, e pergunta a Law se ele decidiu a qual facção se juntar. Quando Law diz que entrou para o Grêmio Estudantil para ser protegido por Nano, Finger diz que também entrou pelos benefícios que o Grêmio oferece. Nisso, um estorvo ambulante aparece para entregar o cartão do Grêmio de Law e informá-lo de uma reunião. Em outro lugar, Keza se encontra com Anju, que afirma que o Palácio de Norton precisa ser investigado. Quando Keza sugere que seja feito rápido, Anju delega a missão ao Grêmio Estudantil e aconselha Keza a levar Law. Algum tempo depois, Keza apresenta a Law a missão Operação Bronze e anuncia que irão para Shin após 2 meses de treinamento. Ao ouvir isso, Lu diz que a única coisa em que é bom é estragar tudo, mas Teaser afirma que ele pode aprender qualquer coisa com a ajuda de Nono. Contudo, Lu inventa desculpas, de falta de talento a ser lento. Mas Kaiser insiste que a pureza de seu sangue compensa suas falhas. Pela primeira vez em sua vida miserável, Lu fica analítico e dá mais razões pelas quais há pessoas mais qualificadas para o trabalho. Mas Finger revela que Rin aceitou a missão, apesar de ser caloura como ele. Enquanto Lu lança um olhar feio para Finger, Rin entra e tenta convencer Lu a se juntar à missão. Mas ele, por sua vez, tenta convencê-la de que é uma má ideia. Contudo, quando Lu diz que aceitou a admissão pela bolsa e não para se sacrificar pela humanidade, Keza diz que está decepcionado e manda ele desistir e rastejar de volta à sua vida normal. Enquanto Lu pensa, Nono aparece e comenta que estão sendo muito duros com ele. Ela então diz a Lu para tomar sua decisão e acrescenta que não poderá mais protegê-lo se ele desistir. Nisso, Lu concorda em se juntar à missão, mas diz para não o culparem se ele estragar tudo. Nos dias seguintes, Lu treina como se sua vida dependesse disso, mas acaba estragando tudo em cada treino. Depois de um tempo, ele começa a treinar sozinho e fica em forma para a missão. 2 meses depois, enquanto Lu olha sua figura musculosa no espelho, Finger pergunta por quanto tempo ele pretende fazer isso. Em resposta, Lu diz que parece ridículo, assim como a missão. Então Finger pergunta quem é seu parceiro, e Lu diz que provavelmente é Rin, já que Nono está com Caesar. Nisso, Finger aponta que há uma regra que proíbe casais de mergulharem juntos. Quando Lu menciona Aki e Shang, Finger explica que eles nunca oficializaram nada. De repente, Lu pergunta a Finger por que ele ainda está na faculdade depois de tantos anos. E Finger revela que não superou a solidão em seu coração e ainda não consegue se separar da comida da escola. Lu comenta que logo será arrastado para uma missão mortal. Ouvindo isso, Finger deduz que Luke está com medo de morrer e o assegura de que estará torcendo por ele. Nisso, Luke dá a Finger seu cartão de estudante Rank S caso ele morra. E o idiota se alegra como se tivesse ganhado na loteria. Como Finger não está ouvindo seu discurso emocional, Luke fica furioso. Finger joga o cartão de volta para ele e diz que são perdedores com sorte. Em outro lugar, Norton revive Samson, o dragão marinho que acabou com Lars. E após o breve reencontro, Norton pede a Samson para ir para casa com ele. Alguns dias depois, Anju aprova o início da Operação Bronze, e no navio, Klein informa aos alunos que serão tratados como caçadores de dragões profissionais. Enquanto isso, Lu procura por Tew e se pergunta por que trouxeram lixo como ele em vez de um elite. Klein então afirma que o navio foi atualizado para lidar com qualquer criatura, e Kaiser pergunta se ele se refere ao dragão que atacou Aki e Shang.
Então Klein revela que o dragão é um dos maiores servos de Norton, que protege o palácio e não pode ser ferido por metal ou fogo. Quando Klein explica que a equipe de mergulho levará uma bomba especial para destruir o palácio, Lu pergunta por quê, e Klein explica que coisas terríveis acontecerão se Norton assumir. Depois disso, Klein forma a equipe B, com Lu e Nono, enquanto Kesar e Rin formam a equipe A. Quando ele afirma que a equipe A fará a detonação, Rin diz que não pode mergulhar, pois está naqueles dias. Mas apesar dos esforços de Lu para convencê-la, o trabalho é transferido para a equipe B. Depois, Lu e Nono se preparam para mergulhar, e Lu pergunta se há alguma chance de encontrarem Norton. Mas Cullen o assegura de que Norton deve estar hibernando, pois dragões precisam se recuperar para se tornarem um verdadeiro imperador dragão. Quando Lu pergunta por que Norton precisa fazer isso, Klein revela que ele busca vingar Constantine usando sua habilidade suprema, o Dragão Tocha. Depois que Klein diz que a missão visa impedir a transformação completa de Norton, Lu e Nono iniciam o mergulho. Logo depois, chegam ao portão e Klein instrui Lu a usar o sangue e um frasco no guardião do portão. Mas o idiota acaba dando a mão ao guarda. Por sorte, Nono o resgata e o remenda. De repente, o portão se abre e o suga. E quando acordam, se perguntam onde estão. Nisso, Nono pergunta a Norma sobre a qualidade do ar, e quando ela confirma que está bom, Nono abre a máscara para economizar oxigênio. Quando Lu faz o mesmo, eles perguntam a Norma por que o ar não cheira a mofo, e ela revela que Norton está de volta ao palácio. Depois eles decidem vasculhar o corredor, enquanto Klein explica que provavelmente estão em uma tumba antiga. Nisso, avistam estátuas estranhas, então Lu teme que possam ser sacrificados. Enquanto caminham pelo corredor, Lu pergunta se Norton está dormindo, e Klein diz que é provável, acrescentando que ele também pode estar acordado e ativo. Ele então os instrui a plantar a bomba no covil de Norton e voltarem vivos. Nono pergunta como localizarão o covil, e Klein instrui Lu a beber a água. Quando ele diz que é potável, Klein confirma que o palácio está ativo novamente, e diz a Lu para despejar um corante na água, que os levará ao covil. Enquanto seguem o corante, Lu avista uma estátua assustadora, e depois que passam, as estátuas se movem enquanto seguem o Daiyu. Naden explica que os antigos adoravam os imperadores dragões no passado, e visitavam o palácio em navios para ver uma estátua de bronze. Eles frequentemente vinham com oferendas, mas como suas preces não foram atendidas, o chefe da aldeia pensou que o imperador dragão não gostava de suas oferendas e tirou a própria vida. Apesar disso, a aldeia foi queimada pelo imperador dragão. Nisso, chegam a árvore que Aki e Shang encontraram e saem rapidamente para evitar o destino deles. Depois, o Dado para em uma câmara onde encontram uma estátua gigante de bronze, e percebem que deve ser um lugar sagrado. Lou sugere que larguem a bomba e vão embora, mas Nono manda ele colocar a máscara e o chuta para a água. Ela então pula atrás dele, e eles mergulham, procurando uma passagem para o covil de Norton debaixo d'água. Enquanto Lu lista muitas razões pelas quais é uma má ideia, Nono o cala e informa a Klang que a visibilidade é ruim. De repente, ouvem Lu gritar e se perguntam o que aconteceu. No fundo do mar, encontram incontáveis crânios, o que faz Lu se agarrar a Nono. Nisso, o navegador revela que estão em um antigo campo de batalha. Então, Clinius ordena encontrar a entrada, e Nono tira a bandagem de Lu. Ela então pressiona a mão sangrando dele contra um portão no chão, que então invocam o redemoinho. No navio, perdem a conexão com Lou e Nono, então Kesar e Klein invocam suas serpentes a vácuo para encontrá-los. Enquanto isso, Lou e Nono se veem em um cenário diferente e saltam de uma roda d'água para checar o covil. Ao entrar na casa, Nono assegura a Lou que não há ninguém, mas Lou pergunta se a vela está acesa há mais de 2000 anos. Em resposta, Nono diz que está conectada a uma fonte de combustível e decide perguntar, mas ela descobre que foram desconectados do navio, então diz que vão reconectar no cemitério e sugere que verifiquem o quarto. Depois Nono diz a Lou para ficar parado e que ela está fazendo profiling. Mas como Lu não tem ideia do que isso significa, ela explica que é um método de investigação psicológica que dá acesso à mente de um criminoso copiando suas ações. Então ela diz a Lu para não a interromper e protegê-la enquanto ela faz o dela. Nisso, Nono recria conversas entre Constantine e Norton na casa anos atrás. Quando termina, Nono revela que Norton e Constantine viveram ali, enquanto Lu elogia suas habilidades. Ela então revela que o perfilou quando o conheceu e aprendeu tudo o que precisava saber. Lou sugere que armem a bomba e sigam, então Nono calcula o tempo de fuga e a arma. Nesse instante, ela percebe que se enganou sobre a vela acesa, pois foi abastecida e acesa há pouco. De repente, eles saem correndo da casa e voltam para o cemitério, mas para sua decepção, não encontram mais os cabos. Nono então afirma que alguém deve ter levado os cabos e sente a pressão da água mudar. Nesse momento, algumas engrenagens começam a cair na água enquanto o palácio ganha vida. Então Nono conclui que alguém deve ter acionado o interruptor.
Rapidamente, eles voltam ao covil e o encontram enchendo de água. Lu comenta que os eventos são semelhantes aos de Aki e Shang, então eles mergulham para encontrar uma saída, e quando a encontram, Lo abre o portão com o dedo sangrando. Enquanto isso, no navio, Keza sugere que mergulhem para encontrá-los, mas Klein diz que é uma má ideia, pois não sabem o que está acontecendo. De volta à Tiágua, Lo e Nono se abrem caminho pelo labirinto, mas acabam numa câmara oca. Nesse ponto, eles percebem que estão perdidos. Lo de repente se lembra de sua habilidade de ver o mapa inteiro. De repente, ele a ativa e de alguma forma se conecta a Finger. Lo então grita que precisam de um mapa do Palácio de Bronze e que estão mortos sem ele. Ao mesmo tempo no navio, Klein grita de dor e reclama que alguém está usando a cabeça dele como um relé para enviar informações. Em outro lugar, Finger usa seu computador maluco para analisar o mapa e encontrar uma saída para Lo e Nono. Quando funciona, ele os notifica que o palácio está desabando e que terão que encontrar uma nova saída. Então Finger os direciona para usar a saída diretamente abaixo deles. Enquanto se dirigem para lá, Finger reclama do computador lento devido ao seu rank F. Assim que Klein oferece acesso de rank B, Finger hackeia para um acesso de rank S e pede a Eva para guiar Lo e Nono para a segurança. Pouco depois, Lu e Nono encontram a saída do labirinto. Enquanto isso, no navio, o navegador afirma que as águas estão esquentando, então Rin diz que Norton deve estar em movimento e tentando capturá-los. Keza se vira para Cleaner em busca de ordens, mas como ele está com o cérebro frito, Kaiser assume o comando. Depois que Keza delega as tarefas à tripulação, o navio de repente sofre um impacto e o navegador encarregado do hangar relata que foi perfurado por algo. De repente, Samson retira a cauda e apunhala a mulher com ela. Como resultado, o hangar explode e o navio sofre alguns danos. Enquanto Rin se pergunta de onde veio o ataque, Kezar aponta que não há nada no sonar. Nesse momento, Kezar percebe que Samson deve ter estado escondido sob o navio o tempo todo. Então ele ordena à tripulação que ligue o motor e de repente o navio dispara para despistar Samson, mas o dragão nada atrás deles. Enquanto tentam despistar Samson, Rin chama a atenção de Kezar para Norton, que está numa montanha observando a situação. Norton então pula na água e invoca Samson, deixando Kezar e seus companheiros confusos. Norton então agradece a Samson por seu serviço e Ano sente na hora. De repente, Norton revive Samson com chamas massivas, mas desta vez eles estão fundidos. Em algum lugar próximo, Maya observa a situação e relata ao seu empregador, que então a ordena a deixar Lu e conter Norton se precisar. Enquanto isso, debaixo d'água, Lo e Nono nadam para baixo, evitando as engrenagens que caem e procurando o próximo portão. Nesse momento, Finger os informa que o portão será selado em alguns minutos, então eles aceleram. E nesse momento, Nono para ao encontrar os restos de Shang. Após apreciar o sacrifício final de Shang, eles pegaram o baú que ele segurava e imaginaram que devia ser valioso. De repente, Finger os manda apressar, então eles notam um túnel se fechando sobre eles e continuam o mergulho. Como não conseguem encontrar a saída, Lo entra em pânico e pergunta a Nono o que farão. Nesse momento, ele tem uma de suas visões onde uma versão malvada de si mesmo o manda criar coragem. Depois, eles encontram um portão e, enquanto Lu tenta abri-lo, Nono tenta evitar que sejam esmagados. De repente, Lu vê Nono se esforçando e percebe que precisa parar de ser um covarde se espera ser um herói como Shang. De repente, ele tira a máscara e segue o exemplo de Aaron. Rapidamente, Nono o agarra e nada para fora do túnel. Enquanto isso, no navio, Klein insinua um vazamento de oxigênio e desmaia em seguida. Então Kessler ordena à tripulação que prepare um sino de mergulho e parta para o ponto de ancoragem mais próximo. Mas ao partirem, Norton segue. Enquanto isso, Lu já está conversando com os mortos até que Nono o acorda. Nesse momento, ele percebe que agora estão compartilhando oxigênio e Nono explica que seu traje de mergulho parou de funcionar. Quando Lu pensa que estão seguros, Nono diz que ainda estão a 80 metros de profundidade e sugere que ele pegue o dela, já que ela é profissional em mergulho livre. Apesar do protesto de Lu, Nono o manda virar enquanto ela se despe. Assim que o navio solta um sino de mergulho, Keza se preocupa que talvez não consigam salvar os mergulhadores se Norton atacar. Surpreendentemente, Chu aparece num helicóptero e revela que veio para ajudar. Debaixo d'água, Nono tira o traje e depois que Lo o veste, ele se sente normal novamente. Então Nono aponta para uma fissura e nada em direção a ela enquanto Lo a segue. De repente, a bomba que eles armaram explode e a água fica contaminada com veneno. Vendo isso, Lo se preocupa que Nono possa ser envenenada sem o traje dela. De volta ao navio, Kezar afirma que a ajuda de Chu é inútil, já que sua habilidade especial não funciona contra Norton. De repente, o motor do navio é danificado, mas como ainda pode flutuar, Kezar diz à tripulação para preparar os torpedos. No entanto, Rin revela que todas as ogivas estão danificadas, exceto uma. Quando Kezar pergunta sobre seu status, o navegador revela que não está armada. Então, quando ele pede para carregarem o torpedo, o navegador diz que talvez não funcione contra Norton.
Kazar então explica como os torpedos funcionam e afirma que causarão um certo nível de dano a Norton. Ouvindo isso, Rin concorda com ele, mas o navegador aponta que terão que atingir Norton de frente para funcionar, já que ele se move mais rápido que um torpedo. Nesse momento, Rin intervém dizendo que precisam atingir Norton de perto para que ele não tenha muito tempo para reagir. Nesse momento, Kazar diz que se aproximarão de Norton de alguma forma, e diz aos tripulantes para disparar o torpedo sob seu comando. Ao sair, Rin afirma que o som de disparar um torpedo é como o lançamento de um ônibus espacial, e o aconselha a não usar sua habilidade especial, que amplifica o som e pode danificar seus ouvidos. Mas Kazar ignora o conselho dela e sai. Nesse momento ele enfrenta Norton, que então de repente para de seguir o navio. Então Kazar coloca sua venda e ativa sua habilidade especial. Depois disso, ele saca um rifle e começa a disparar tiros em Norton. Mas Norton sacode as balas como se fossem bolas de neve. Quando uma das balas finalmente atinge Norton, Rin explica no navio que Kazar está tentando provocá-lo. Enquanto Kazar ocupa Norton com suas balas, ele pergunta aos tripulantes se estão prontos. E quando eles confirmam que sim, ele os comanda a acelerar e desativa a cobertura de sua habilidade especial. De repente, Norton percebe Shu voando acima dele num helicóptero. Shu libera suas chamas dominadoras e Norton retribui. Quando as chamas colidem, uma explosão brilhante resulta, cegando temporariamente a todos, exceto Kazar, que de repente tira a venda e ordena à tripulação que dispare o torpedo. De repente, o torpedo se move em direção a Norton, mas antes que ele reaja, é atingido com força e arremessado para longe. Após o ataque, Norton afunda e Shu assume a liderança enquanto Kazar percebe suas orelhas sangrando. Nesse momento, Rin aparece para perguntar se ele está bem e Kazar se comunica por linguagem de sinais, dizendo que se arrepende de não ter ouvido o aviso dela. Depois disso, Kazar afaga a cabeça de Rin pelo timing perfeito do lançamento do torpedo e sugere que continuem dando o melhor de si juntos. Debaixo d'água, Nono e Lu avistam o sino de mergulho e nadam em direção a ele. Nesse momento, Nono respira do regulador acoplado ao traje de Lu e continua nadando em direção ao sino de mergulho. Ao chegar à porta, ela a destranca e empurra Lu para dentro primeiro, mas assim que tenta se juntar a ele, é subitamente empalada pela cauda de Norton. Então ela fecha a porta do sino de mergulho enquanto Lu a olha incrédulo. Naquele momento, ele revive cada memória que tem de Nono e chora copiosamente, desejando que seja um sonho. Enquanto o sino de mergulho flutua lentamente, Lu se afoga em angústia e de repente tem uma de suas ilusões novamente, onde se vê flutuando no espaço. Nesse momento, Mingzai comenta que chorar não o ajudará. E como Liu não parece muito feliz em vê-lo, Mingzai diz que o visitou porque ele parece estar prestes a morrer. Liu então se deita de costas e diz que precisa se recuperar, pois tem algo a fazer quando acordar. Mingzai então aponta que ele está perdendo tempo e a pouca chance que tem de salvar Nono, que está sangrando. Quando Mingzai acrescenta que até a vida de Liu está em risco, Liu diz que não é da conta dele. Depois Mingzai pergunta a Liu o que ele planeja fazer, afirmando que talvez saiba como derrotar dragões. Ao ouvir isso, Liu fica atento. Logo Mingzai pergunta por que ele aceitou a tal missão. Em resposta, Liu diz que, embora todos tenham razões para caçar dragões, ele só quer deixar seus pais orgulhosos. Liu então admite que trapaceou para passar nos exames e teve a ajuda de Mingzai para decodificar o mapa. Por causa disso, ela duvida se os pais dele ficarão orgulhosos. Então Mingzai o culpa por ter se juntado à União Estudantil e afirma que ele não estaria nessa situação se não tivesse se juntado. Em sua defesa, Liu diz que se juntou para provar sua masculinidade a Nono. Depois disso, Mingzai chama Liu de perdedor que quer a garota mais bonita. Mas Liu diz a Mingzai que ele não consegue entender como nunca significou muito para ninguém ou encontrou sentido na vida até conhecer Nono. Enquanto Liu fala sobre como se sentiu bem, Mingzai aponta que Nono só fez isso por pena e não por amor. Apesar disso, Liu surta e diz que não pode continuar sendo um perdedor. Então Mingzai pergunta o que ele pretende fazer. Em resposta, Liu diz que tem que salvar Nono, e conclui que é para isso que ele vive. Depois, Mingzai pergunta a Liu por que ele está tão emotivo, e Liu revela que Nono é uma das pouquíssimas aliadas que ele tem no mundo. Mingzai oferece ajuda a Liu com a condição de que formem um contrato onde Liu possa invocá-lo para ajudar 4 vezes, e quando todos os seus desejos forem concedidos, Mingzai poderá viver sua vida. Depois de pensar, Liu pergunta a Mingzai se ele poderia derrotar um Imperador Dragão, e ele diz que sim. Então Liu aceita o acordo enquanto Mingzai se pergunta o que Nono fez para fazê-lo disposto a pagar tal preço envolvendo sua vida. Em resposta, Liu diz que tudo o que ele tem que fazer é evitar invocar Mingzai 4 vezes e sugere que acabem logo com isso. Nesse momento, eles apertam as mãos e Mingzai desbloqueia uma habilidade que permite a Lu desativar e aprimorar as habilidades especiais de outros. Quando Lu pergunta o que isso significa, Mingzai explica que as habilidades funcionam temporariamente, exceto as que ele desbloqueia sozinho. Além disso, Mingzai revela que Lu agora tem uma habilidade especial para controlar a própria vida. Ouvindo isso, Lu pergunta se as habilidades vêm com um manual de operações.
mas Mingzai diz a ele para apenas dizer as palavras. Depois, Mingzai desbloqueia outras habilidades e chuta Lu para a água. Nesse momento, ele acorda e se encontra no sino de mergulho, então tira a máscara e sai do compartimento. Ele então coloca a máscara em Nono e usa uma habilidade para revivê-la. Quando ele tenta puxá-la para fora, Norton acorda e tenta impedi-lo, mas Lu estilhaça sua cauda e prende uma corda em Nono. Ele então puxa a corda enquanto o navegador é alertado no navio. Quando Kezar é informado, ele ordena aos médicos que se preparem para a chegada deles. Depois que Nono é puxada para a superfície, Lu encontra Mingzai em outra visão e afirma que não desbloqueou nenhuma habilidade ofensiva para ele. Mingzai então aponta que a caixa que Liu pegou de Shang contém 7 armas mortais criadas por Norton para julgar outros dragões. De repente, Liu amarra Norton em correntes usando uma nova habilidade, mas Norton se liberta. Então Lu o desafia a atacar, e quando Norton avança em sua direção, Lu invoca o conteúdo da caixa e os usa num duelo feroz contra Norton. Enquanto Lu e Norton batalham debaixo d'água, a água do oceano espirra alto, mas depois de um tempo, Norton nada para longe. Enquanto Mingzai comenta que Lu agora está em pé de igualdade com Norton. No entanto, ele afirma que Lu pode se cansar se o duelo durar muito. Enquanto isso, Lu se pergunta se alguém sentiria sua falta se ele morresse e pensa que apenas Finger não ficaria sem um parceiro de almoço. Nesse momento, Mingzai insinua que trocaria de posição com Liu sem pensar 2 vezes se tivesse a chance. Nesse momento, Liu aponta que há inúmeras coisas que ele ainda não experimentou com sua futura namorada. Então Mingzai o encoraja a lutar e mira seu ataque no próprio Norton, em vez de no dragão. De repente, Lu decide encontrar o dragão e ativa a habilidade especial de Caesar. Quando ele localiza o dragão, de repente ele se carrega e ataca sem se conter. No entanto, quando tem a chance de acabar com Norton de vez, ele percebe que está fraco e de repente para, esperando redimir seu amigo. Mas Norton de repente agarra seu pescoço e tenta esmagá-lo. Felizmente, Mingzai o ajuda a recuperar sua espada, então ele rapidamente apunhala Norton com a espada. Enquanto observa Norton se desintegrar, Lu se lembra dos momentos divertidos que compartilhou com Nono. Enquanto isso, no navio, os médicos cuidam de Nono, enquanto Keza entra em pânico pensando que ela se foi. Surpreendentemente, ela acorda deixando Keza emocionado, então a tripulação os aplaude. Nesse momento, Rin avista Lu flutuando na água e nada para pegá-lo. De longe, Mai observa os eventos se desenrolarem e logo descobre que Norton não está completamente morto. Então ela carrega sua munição de pedra filosofal e atira na cabeça de Norton, o que o explode em bilhões de pedaços e o acaba de vez. Algum tempo depois, Lu janta com Anju, que então o parabeniza por ter se saído bem nos exames sozinho. Quando Lu pergunta se foi tão difícil, Anju diz que sua primeira caçada a dragões foi difícil. Depois, Liu pergunta a Anju por que os dragões assumem forma humana, e ele explica que é para tornar os humanos menos cautelosos. Anju então entrega a Liu uma foto de Tal e revela que ele cresceu no orfanato após a morte de seus pais. Liu pergunta a Anju por que Lao se tornou o Imperador Dragão. Então Anju explica que Lao sempre foi o Imperador Dragão até morrer numa guerra e renascer quando saiu de um casulo. Para fazer Liu se sentir melhor, Anju explica que o mundo poderia ter sido destruído se Norton tivesse usado totalmente suas habilidades de chamas dominadoras. Depois, Lu devolve a foto a Anju, que então sugere que ele aguarde, mas Lu recusa. Nesse momento, Anju entrega a ele uma carta de sua mãe, que ela escreveu sobre o quão orgulhosos ela e o pai dele estão dele. Ao ler isso, Lu se emociona. Quando ele retorna ao seu dormitório, Finger faz um grande alarde sobre seu encontro para chá com Anju. Mas Law diz que tudo o que ele se importa é com o artigo que postou sobre ele. Aparentemente, Finger havia escrito um artigo sobre Law com fotos dele parecendo uma múmia em comparação com Keza. Quando ele ameaça Finger para fazê-lo tirar a postagem, Keza aparece na porta para pedir açúcar. Nesse momento, Lu percebe que agora são vizinhos e que Kezar e Chu estão cozinhando para uma festa de formatura e de dia dos adolescentes. Eles fazem um grande alarde disso, Nono aparece para dar chocolates a Lu. Mas quando Finger implora por alguns, ela pede para ele ir buscar sozinho. Depois que Finger sai, Nono agradece a Lu por salvá-la. Mas pelo que ela diz, ele percebe que ela não se lembra muito do que aconteceu, então ele a acompanha. Nesse momento, Liu recebe uma entrega do exterior, e ao abri-la, encontra um telefone. Ao ligar o telefone, ele recebe uma mensagem de Mingzai, dizendo que assumirá um quarto da vida de Liu, como eles concordaram. Imediatamente, Liu tem uma sensação estranha, mas logo percebe que foi enganado. Então ele tenta esmagar o telefone, mas pensa que nunca mais ouvirá falar de Mingzai se o fizer. Qual das habilidades especiais você acha que é a mais radical? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários. E se você quiser mais vídeos como estes, curta e se inscreva no canal. Obrigado por assistir.